Boa tarde, quarta-feira de cinzas e Bauru já tem a campeã do Carnaval 2014. É a Acadêmicos da Cartola. A escola conquista o título pela terceira vez consecutiva. A folia terminou, mas o trabalho continua para as escolas e para a prefeitura. E mais. Impossível andar. Só no ano passado, 400 proprietários foram multados por falta de conservação das calçadas. E a gente começa esta edição falando do resultado da apuração do Carnaval em Bauru. A Acadêmicos da Cartola foi campeã de novo pela 11ª vez. A escola de samba somou 180 pontos na apuração das notas dos jurados, que terminou agora há pouco. Em segundo lugar ficou a Águia de Ouro com 176 pontos. E em terceiro, a Coroa Imperial com 171. A Acadêmicos da Cartola foi a agremiação mais numerosa deste ano. Foram 5 carros alegóricos, 13 alas e 1.200 participantes. Na pista, o carro abre-alas trouxe destaques exuberantes. A história de Bauru foi contada nas alas, do pioneirismo na radiodifusão ao lanche que carrega o nome da cidade. Uma ala inteira de mônicas homenageou Maurício de Souza, que criou a personagem aqui em Bauru. Mauro Razzi, um dos maiores dramaturgos brasileiros, também teve um carro só para ele. Como nós havíamos adiantado na segunda-feira, a Imperatriz da Bela Vista foi desclassificada por ter entrado na avenida com apenas 150 integrantes. O mínimo exigido no regulamento do desfile era 212. Já em relação aos blocos, o Pé de Valsa ficou com o título mais uma vez. A disputa foi acirrada e o bloco venceu o Estrela do Samba de Tibiriçá nos critérios de desempate. O Pé de Valsa foi para o Sambódromo com 700 integrantes, maior até do que algumas escolas deste carnaval. No enredo, a história de um dos maiores sambistas paulistas, Adoniran Barbosa. Teve carro que reconstruiu a saudosa maloca e o Trem das 11 também desfilou suas cores. Na bateria, a criançada tocou como gente grande. A comemoração dos campeões do Carnaval de Bauru você vê amanhã aqui no Unesp Notícias. E agora, com o fim do Carnaval, fica a ressaca da folia, a sujeira. Alguns diretores de escola estão com a casa lotada de material do desfile. No Sambódromo ainda tem carro alegórico e muito lixo. Alguns carros alegóricos amanheceram nesta quarta-feira debaixo de chuva no Sambódromo. Muita sujeira ao longo das ruas paralelas, resultado de muita festa e da ausência dos serviços de limpeza. Na segunda-feira, a Endurbe recolheu quase 2 toneladas de lixo, mas ontem os varredores não tiveram expediente. A limpeza deveria ter começado hoje cedo, mas não foi feita por causa da chuva. Limpeza que aos poucos a dona Olívia faz na casa dela. Desde o fim de janeiro, o local foi invadido por fantasias e partes de carros alegóricos. Na garagem, quase não cabem os veículos da família. Ela ainda vai precisar de uma semana para organizar tudo. Até mesmo porque a gente não tem um lugar adequado para guardar todas essas fantasias. Partes delas são desmanchadas, encaixotadas, são guardadas e partes a gente dependura, vê o que vai poder ser feito. Mesmo assim, o trabalho compensa. Compensa, até mesmo por ser uma festa popular, uma vez no ano, é muito gratificante. O sentimento, então, no fim do carnaval? É só de alegria. Na casa da Cidinha, presidente da Azulão do Morro, o carnaval deve ocupar muito espaço por mais 2 meses. O carnaval termina, como é que é? Como é que volta a rotina? Como que fica? Fica meio difícil assim, né? A gente vai voltando aos poucos, né? Que a minha casa, você viu, tá tomada de fantasias. Então a gente ao longo do dia, assim, vai aparecendo pessoas que estão sem trabalhar nas horas de folga. Então a gente vai desmanchando, vai guardando e vai tentando organizar a casa, né? Para ela voltar a ser casa, porque por enquanto ainda é barracão, né? As fantasias são desmontadas e parte do material é reaproveitado, como as estruturas de metal que sustentam as roupas. Penas, plumas e paetês serão guardados para 2015. Isso se a escola conseguir desfilar. Por problemas de saúde, esse pode ter sido o último dos 27 carnavais da Cidinha.
Ah, tá ficando muito assim estressante, sabe? Agora eu tô com diabetes e tá abalando a minha saúde, né? Então eu acho que tá na hora de parar, mas já fomos em Itapuí ontem, o prefeito já ficou gritando lá no microfone que não é para me parar, mesmo que eu tiver com ponto de safena, que eu não posso parar. Mas tá meio difícil, porque a idade também vai chegando, né? Então eu tô a fim de parar mesmo, sabe? Mas se a Cidinha sair, a Azulão do Morro vai continuar? O que você acha? Aí eu não sei, só mais pra frente que vai ser vamos saber o que vai acontecer com a Azulão, porque eu tô a fim de parar. Enquanto ela não decide se continua à frente da agremiação, fica pelo menos a imagem da porta-bandeira que há tantos anos carrega o símbolo da escola. E a chuva que não veio durante os desfiles de carnaval despencou hoje na cidade. Vamos saber então se ela deve continuar nos próximos dias. Chove em vários pontos do estado de São Paulo. O tempo permanece instável nos próximos dias. Em Bauru, deve chover a qualquer hora do dia hoje e amanhã. Agora a umidade do ar é bem alta, está em 83%. Temos ventos de brisa a 10 km por hora. A temperatura variou pouco hoje, ficou entre 20 e 26 graus. Amanhã a mínima também deve ser de 20 e a máxima deve ficar em 28 graus. Uma bomba queimada no Poço Padilha pode prejudicar o abastecimento de água nos próximos dias na região do Jardim Bela Vista. De acordo com o DAI, o problema foi percebido hoje pela manhã e técnicos da autarquia trabalham para substituir a bomba, mas não há previsão para o restabelecimento da distribuição de água. O DAI pede para que a população dessa região economize no consumo e disponibiliza caminhões-pipa pelos telefones 0800 77 10 195 ou 3235 6140. E no próximo bloco a gente mostra a dificuldade de pedestres em Bauru. Caminhar em algumas calçadas da cidade é tarefa quase impossível. Voltamos já. Voltamos com o balanço da Operação Carnaval nas rodovias. De acordo com o 2º Batalhão da Polícia Rodoviária, o número de acidentes ocorridos durante o feriado de Carnaval nas rodovias de Bauru e região foi praticamente igual ao registrado no mesmo período do ano passado. Foram 94 acidentes neste ano, contra 93 em 2013. O número de vítimas graves também caiu de 10 para 9. Em relação às mortes por acidentes nas rodovias, foram 4 este ano contra 7 no ano passado. Quanto às multas aplicadas, a Polícia Rodoviária autuou quase 2.800 motoristas nos 4 dias de feriado, um aumento de 26%, na comparação com o Carnaval de 2013. Entre as autuações, 197 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito do álcool. E por causa das comemorações do Carnaval, a sessão da Câmara Municipal foi transferida para esta tarde. Mas ao contrário do que ocorreu nas últimas semanas, a pauta de hoje não tem nenhum grande projeto. Constam nas discussões o projeto de lei que retoma uma área da Prefeitura que estava sob concessão de uma empresa distribuidora de bebidas. Outro, um decreto que autoriza a Câmara a doar bens ao Poder Executivo. Ainda um projeto de veto à lei que declara de utilidade pública uma entidade religiosa. As discussões principais devem ficar para o uso da tribuna. Você confere a cobertura completa da sessão de amanhã, da sessão de hoje no Unesp Notícias amanhã. Agora a gente fala de um velho problema da cidade, a má conservação das calçadas. A responsabilidade é dos proprietários, mas cabe à Prefeitura fiscalizar. Só no ano passado foram cerca de 1.400 notificações. Esburacadas, estreitas e irregulares. Para quem anda bem sobre as duas pernas, os defeitos das calçadas às vezes passam despercebidos. Mas para quem tem alguma dificuldade de locomoção, as imperfeições viram grandes obstáculos. Há 12 anos, as muletas auxiliam Silvio, que passou a utilizá-las depois de um acidente. Os buracos nas calçadas parecem ainda maiores para quem não tem plena mobilidade. É difícil porque tem muito obstáculo, né? Como vocês podem observar, ó, eles deixam o serviço incompleto. Aí o que acontece é, para quem tem dificuldade, é difícil porque às vezes você está distraído, você cai num buraco
E às vezes machuca, né? Por causa do acidente, ele teve que fazer várias cirurgias. E anos depois, as calçadas irregulares o obrigaram a passar por mais uma. Aqui na Rio Branco, ali eu caí num buraco e aconteceu de quebrar os parafusos de uma placa de uma cirurgia que eu estava recente, né? E depois eu tive que refazer essa mesma cirurgia, entendeu? Por causa de um buraco na calçada. Por causa de uma calçada irregular, né? Porque as pessoas que não têm o problema de locomoção, ela não percebe o problema. Só a gente que deambula de muleta, de cadeira, que sabe a dificuldade que é um degrau com uma altura irregular já é um obstáculo para uma pessoa que tem uma locomoção difícil, né? Dificuldade também para quem já tem idade avançada. Enquanto os passos ficam mais curtos, as chances de sofrer um tombo aumentam. Depois que eu comecei a usar bengala, já quase caí, mas não cheguei a cair não, porque eu ando devagar. Mas é perigoso. Tem lugar que tem coisa na rua, na calçada, eu fui atravessar na rua, por lá. Aí o carro veio, o carro parou, porque não tinha lugar para me passar aqui, eu fui por lá. Quase o carro pegou, mas pegou. Eu falei, ó, estou passando por aqui porque não tem lugar lá. E não é só no centro. Em outros pontos, os problemas também aparecem, como na quadra 19 da rua Gustavo Maciel, no Altos da cidade, local de grande fluxo de pedestres. Se vir um cadeirante, como que ele vai passar aqui? Uma pessoa de idade, por exemplo, eu tenho 75 anos, se ele for andar aqui, ele pode torcer o pé ou cair num tombo. Não pode. Então é muito difícil transitar desse jeito aí. As calçadas são de responsabilidade dos proprietários, mas a julgar pelo estado de várias delas, tem muita gente que não liga para a conservação dos passeios. Se de tênis já é difícil caminhar por uma calçada como esta aqui, imagine para um cadeirante ou então uma pessoa com mais idade. Só no ano passado, a Prefeitura fez 1.409 notificações por causa de calçadas danificadas ou obstruídas. Dessas, 390 viraram multas porque os proprietários não providenciaram as melhorias dentro do prazo determinado. O dono do imóvel tem até 30 dias para consertar os defeitos apontados pela Secretaria de Planejamento. Caso não regularize, a multa é de R$ 625. 1.409 notificações ano passado. Isso é muito, secretário, ou é pouco? Eu acho que a gente tem muito por fazer ainda. A cidade é bem grande, a gente vem notificando, a intenção não é multar, é realmente ter uma via acessível, uma via que todo mundo possa andar. Então a gente vem notificando, explicando para as pessoas, mostrando como é que faz, como é que não faz. Às vezes as pessoas acabam pedindo mais prazo para regularizar essas calçadas. Além dos buracos, os passeios não podem ser impedidos por tapumes de construções. Eles podem avançar apenas meio metro para cima da calçada. E o material de construção tem que ficar dentro da obra. No caso de jardinagem, a legislação determina que a faixa central tenha pelo menos 1,5 metro. Todas essas situações devem ser autorizadas pela Secretaria de Planejamento. Por mês, são avaliados cerca de 400 projetos de novas plantas ou reformas de imóveis. A calçada que não está bem conservada, às vezes o pedestre tem que desviar para a rua. Põe em risco o pedestre, atrapalha o trânsito, a pessoa não consegue se locomover. A ideia da calçada é que o pedestre se locomova com facilidade por ela. Depois do intervalo, nós recebemos o secretário de Cultura, Elson Reis, para fazer um balanço do carnaval deste ano. Voltamos já. A gente volta a falar de carnaval, vamos fazer um balanço dos desfiles no Sambódromo com o secretário municipal de Cultura, Elson Reis. Elson, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço pelo espaço. Fazendo então um balanço geral, Elson, como que você avalia a edição deste ano do carnaval? Olha, foi bem positivo, assim, né? As escolas apresentaram, o espetáculo foi melhor que do ano passado, que já vem numa crescente, isso se concretizou, as escolas e blocos cresceram quantitativamente a quantidade de passistas e o espetáculo foi muito mais bonito, né? Qualitativamente também. A gente vê imagens da Cartola, Elson, ela foi campeã de novo pela terceiro ano consecutivo campeã. Mas de uma forma geral, todas as escolas, como você dizia agora, elas aumentaram o nível de qualidade. Cresceram, né? A qualidade e também na quantidade de passistas, o público foi recorde. Pela previsão nossa, junto com a Polícia Militar, foram mais de 25 mil pessoas na primeira noite, mais de 27 mil na segunda noite, portanto 52 mil pessoas passaram pelo Sambódromo.
mostrando que é um evento que o povo de Bauru e a região abraça com muito carinho. Não choveu, a estrutura funcionou, foi bem positivo o saldo final do Carnaval. Os blocos também tiveram uma participação importante, também estão crescendo ano a ano, né? A categoria especial, os blocos da categoria especial, eles têm alguns pré-requisitos para serem cumpridos, eles são praticamente mini escolas, né? O bloco Pé de Varsa colocou, vocês deram a informação, mais 700 pessoas passistas na avenida, maior que algumas escolas de samba. Então, já se tornam também um espetáculo à parte, os blocos na categoria especial principalmente. E o resultado da apuração já indicou esse equilíbrio, né? O Pé de Varsa com o Estrela do Samba de Tibiriçá empataram, foi nos critérios que saiu a decisão. Né? O Estrela do Samba veio com um carnaval muito bonito em relação ao ano passado, houve um aumento visível de qualidade. Ou da mulher, né? Exatamente, com um tema bem interessante, um samba enredo que empolgou a avenida e, como você disse, a definição se deu no segundo critério de desempate, que mostra que o nível foi muito bom, muito alto e muito próximo um do outro. Portanto... E o Pé de Varsa aí, que é quase como uma escola, né? Exatamente, não é nem mínima escola, é uma escola de samba, tem todos os componentes, todos os elementos de uma escola, comissão de frente, bateria e carro alegórico, enfim, uma quantidade dessa de componentes. A gente tem conversado no sentido de que eles realmente se transformem numa escola de samba, já que a estrutura deles demonstrada e o espetáculo deles também já faz frente, foi grande. Elson, vamos falar de uma escola que foi inclusive desclassificada, ela teve sérios problemas, que é a Imperatriz da Bela Vista. Ela encomendou, nós entramos em contato com o diretor, ele explicou que eles encomendaram, pagaram pelas fantasias, mas elas não chegaram. O que vai acontecer no caso dessa escola? Ela vai ser obrigada a devolver o dinheiro? E até queria aproveitar e pedir que você explicasse para a gente como que esse dinheiro é repassado para as escolas, porque ele não vem direto da prefeitura, né? Uma empresa é contratada pela prefeitura e ela que repassa o dinheiro para as escolas. O que a Imperatriz vai ter que fazer? Bom, com relação à Imperatriz, o regulamento que foi assinado por todos os representantes das escolas e blocos, numa reuniões anteriores aí ao desfile, obviamente, diz o seguinte, que a escola de samba ou bloco que não cumprir os números, no caso da escola de samba, número mínimo de 212, perde uma quantidade de pontos por passista faltante, até um limite de 15%. Se o número de passistas que faltaram for superior a 15% de 212, aí ocorre a desclassificação, ela não é julgada naquele ano, foi o que aconteceu no caso da Imperatriz. Bem como para o ano seguinte, ela não recebe verba por não ter apresentado a quantidade mínima na avenida. A gente vê imagens, né, Elson, a gente acabou de ver, eles tiveram que improvisar nas fantasias, saiu com muito menos integrante do que o mínimo exigido. Eles vão ter que devolver o dinheiro? Não, a devolução da parte que já receberam, enfim, para a empresa, é assim, a empresa que é contratada, esse é um formato que é possível que nós temos feito nos últimos anos. O formato ideal seria através de um convênio, estabelecimento de um convênio com a LESEC ou com as escolas, mas para esse convênio ser estabelecido, a LESEC tem que estar com a documentação em ordem, coisa que não aconteceu esse ano. A nossa intenção era que isso já fosse esse ano. E através de um convênio, em cima de um plano de trabalho elaborado, fosse feito esse repasse diretamente para a Liga das Escolas de Samba. Não foi possível, nós usamos o formato dos anos anteriores. A prefeitura faz uma licitação, essa empresa, então, participa do processo licitatório e tem dentre as atribuições, são várias atribuições, o transporte de passistas até a avenida, o transporte dos carros alegóricos até a avenida e o retorno, também o repasse, num valor estabelecido de forma mínima, e eles sempre repassam um pouco mais para as escolas, esse ano foi R$53 mil para as escolas de samba. A prefeitura, então, contrata essa empresa que faz o evento e recebe por isso. 40% disso é feito, o repasse anterior, desde que comprovado que as escolas já têm sua maioria de fantasias, carros alegóricos prontos, eles já receberam uma parte, a empresa já repassou para as escolas, agora, após o carnaval, a empresa recebe 60% restante e faz o repasse. É um formato que não é o ideal, mas é o que é possível juridicamente ser feito. O ideal seria através de um repasse direto, através de convênio, como é, por exemplo, com as entidades assistenciais, que apresentam um plano de trabalho para a prefeitura, é aprovada uma lei na Câmara, e aí é feito o repasse a partir do cumprimento daquele cronograma. Com o carnaval, a nossa intenção é que seja feito dessa forma. Demandaria uma formalidade maior das escolas. E aí sim a prestação de conta das escolas, porque no formato que a prestação de conta é o seguinte, a empresa prestou o serviço? Prestou. Apresentou as escolas na avenida? Apresentou.
E, cumprida a sua obrigação, ela emite uma nota fiscal e essa nota fiscal é atestada pela secretaria e paga para a empresa. Sob a forma de convênio, aí sim a entidade ou as entidades que recebem esse dinheiro terão que prestar conta de onde foi, em cima de um plano de trabalho previamente autorizado, aonde que foi investido cada real por se tratar de verba pública. Elson, sobre esse assunto, inclusive, nós propusemos uma enquete que é possível de ser respondida pelo nosso canal digital, pela televisão e também pelo nosso site, que ela perguntava qual que é a melhor forma de financiamento que o nosso internauta, o telespectador, considerava para o Carnaval de Bauru. Nós temos o resultado aqui. As opções eram que o Carnaval fosse bancado apenas pela Prefeitura, só pelas escolas, Prefeitura e escolas, arrecadação de ingressos durante a festa ou patrocinadores. Com 46,7% dos votos, quase a metade dos que responderam optaram pela Prefeitura e escolas de samba, que é como é feito hoje, né? Na sequência, com 26%, vieram os que consideram que seria melhor que fosse bancado por patrocinadores. Existe alguma mudança em relação à forma de se financiar o Carnaval? Não, a Prefeitura entrou de uma forma definitiva e custeou o Carnaval basicamente que sozinha, nesse primeiro momento, para garantir o retorno e o retorno num bom nível. O retorno vem acontecendo. Obviamente que já algumas escolas, a maioria delas, realizaram vários eventos ao longo do ano e também deram sua contribuição e eventualmente estão gastando, além da verba que eles receberam parte, vão receber o restante agora através da empresa do município, mas elas também fizeram um caixa próprio. A Prefeitura tem já alguns processos correndo para doação de áreas para algumas escolas que solicitaram, que localizaram uma área do município no seu bairro. E hoje o barracão, ele gera recursos, seja na economia de aluguel, seja no espaço para você guardar material, seja para realização de eventos, enfim. E isso não fica... Todas essas alternativas elas podem acontecer de uma forma simultânea, né? Isso não impede que alguns patrocinadores, que a Prefeitura... Nós temos, junto com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Arnaldo, junto com o prefeito Rodrigo Agostinho, começado a discutir, e esse ano o tamanho do Carnaval e a beleza dos últimos carnavais já nos dá essa garantia de que o Carnaval de Bauru é um grande produto turístico regional. É com esse formato que nós vamos preparar um material e começar a buscar... Divulgar essa festa. Divulgar a festa e mais do que isso, tentar buscar junto ao Ministério do Turismo, quem sabe a Secretaria Estadual do Turismo, ver uma análise do que pode ser feito no sentido de investir também nesse evento, já que ele, mais do que um evento cultural, que é importante, mas é um evento que mobiliza a economia local, né? Nós já tivemos no passado o Carnaval... trazia para Bauru muita gente da região, os hotéis ficavam com suas lotações máximas aí, enfim, e isso está voltando. E é nesse sentido que a gente precisa começar a dar um tratamento também como um produto turístico regional, coisa que a gente vai começar a fazer esse ano. Não sei se para o próximo Carnaval já tem algum resultado, mas tem que se iniciar esse processo e aí sim mais uma fonte de recursos. A gente teve um incidente no segundo dia de desfile, teve um tumulto, a polícia teve que agir, algumas pessoas chegaram a invadir a pista do Sambódromo. Tem algum investimento em relação à segurança? O que pode ser feito melhor no ano que vem para evitar esse tipo de tumulto, incidente? Olha, é difícil. Na verdade, algumas situações que estão sendo colocadas, que podiam ser feitas, já foram feitas. É proibida a comercialização de bebidas em garrafas. Mas elas estavam sendo vendidas, né? Não, eu não sei. Segundo a polícia... É difícil você dizer que elas estavam vendidas pelos ambulantes que estavam vendendo ali no Sambódromo. Ou as pessoas trazem de casa. Né? Então, e aí foram 4 ou 5 elementos que estavam jogando garrafas para cima, o policiamento foi acionado pela população, que foi resolver a situação. Eles começaram então a agredir os policiais com pedras e as garrafas, e aí uma situação mais enérgica precisou ser tomada, obviamente que assustou algumas pessoas, assustou muita gente que estava na arquibancada. A escola Azulão do Morro havia acabado de passar, portanto a pista estava limpa, e os portões que dão acesso à pista foram abertos para que aqueles que fossem sem nenhum problema. Graças a Deus ninguém se machucou e 4 elementos que estavam provocando toda a situação foram presos. Tá certo, Elson, muito obrigada por sua participação aqui. Eu que agradeço e parabenizo também a TV Unesp pela participação na cobertura do Carnaval, e esse sucesso do Carnaval é resultado também do investimento de tempo e de divulgação da imprensa baunense. Tá certo.
E a gente fica por aqui, nós vamos encerrar essa edição com as imagens do desfile da Cartola, a campeã do Carnaval em Bauru. A gente volta amanhã. Tchau!